Aí ele fez o quê? Ele adicionou alguns tipos de contratação. Então, são três, tá? A primeira é a contratação em regime integral, tá? Que é essa, fez algumas alterações, mas é essa de 8 horas por dia, sendo até 44 horas semanais, certo? Isso aí, então são 8 horas de trabalho por dia até 44 horas semanais, no caso. Então, contratação em regime parcial. Então, essa de regime parcial é de 25 horas. Tá? Então, o funcionário ele vai trabalhar, se ele for contratado mediante esse tipo de contratação, então são 25 horas semanais, só que ele não tem direito de fazer hora extra, tá? Sem o direito de fazer horas extras. Ele só pode trabalhar essas 25 horas aí. Se ele fizer essa hora extra, aí é por fora, entendeu? Então, assim, não pode aparecer em nenhum momento, esse tipo de contrato não aceita isso, tá bom? E a contratação em regime temporário, tá? Essa contratação, ela serve o quê? Para atender a necessidade de substituição transitória de pessoal ou demandas complementares. Então, por que existe essa questão aí de contratação de regime temporário? Isso aí já não é novo, tá? Ele fez algumas alterações mediante a esse tipo de contratação, mas essas contratações já existiam, certo? Esse temporário, como que seria isso? Esse temporário é o empregador que tem uma vaga no seu ambiente de trabalho, tá? Porém, veja bem, ele quer uma pessoa temporariamente, certo? Ele não quer contratar essa pessoa mediante a CLT. Por quê? Porque a partir do momento que você passa da experiência dentro de uma empresa, existe que a gente chama, você tem uma certa, como posso dizer assim, você tem uma estabilidade no trabalho, certo? Então, seu patrão tem dificuldades de mandar você embora naquele período. E mediante esse regime de contrato temporário, não existe esse momento de que você vai, no seu serviço, você vai ter o quê? Essa estabilidade. Então, a qualquer momento você pode ser mandado embora. A qualquer momento. Certo? Não existe esse tipo de momento no seu serviço, depois de experiência, depois de um tempo de empresa, que você vai ter essa situação mais estável, essa situação estável, tá bom? Bom, então esse contrato temporário serve para isso, tá bom? Aí nós temos que, aí nós vamos ver aqui no material também a carteira assinada, né? Porque a carteira assinada vai te dar todos os seus direitos, tá? Mediante ao tipo de contratação do qual você se encontra, né? Você foi contratado pela CLT, então automaticamente você vai ter sua carteira registrada, bonitinha. O seu patrão, ele pede a carteira para você, tá? Ele leva pro escritório de contabilidade, né? O escritório de contabilidade vai fazer todo o processo, vai assinar sua carteira, vai devolver para o seu patrão e o seu patrão ele vai devolver para você, tá? Tem patrão que segura a carteira. Isso aí, gente, não é certo, certo? Então, assim, o ideal é você entrou no serviço, o patrão, o que ele faz? Wagner, vem aqui, ó, vou assinar sua carteira, vou mandar lá, pega toda a sua documentação, manda pro escritório, o escritório faz a documentação, devolve a carteira, te dá a carteira na mão e você leva para sua casa. Fica lá registrado, registro em carteira, tá bom? Na hora de você ser despedido, a mesma coisa, você devolve a carteira para ele e ele vai dar a baixa na sua carteira, certo? Bom, então, isso é o procedimento normal que se faz, tá bom? Bom, aí nós temos aí a contratação temporária, que eu falei para vocês, o trabalho parcial, tá? Nesse trabalho parcial, o que acontece? São 25 horas semanais. Então, o salário ele é pago proporcional à sua jornada, certo? E você vai ter o direito de férias normal, depois de 12 meses de trabalho, tá?
A contratação temporária é o seguinte, é diferente. Nessa modalidade, a empresa recebe isenção de custos adicionais, como férias, 13º, INSS e FGTS. Lembra que uma das aulas eu falei lá para vocês lá atrás? Eu falei, olha, se o seu salário é R$1.000, para a empresa você custa 2.000. Tá? Por quê? Porque o seu chefe, o seu empregador, ele paga sobre os seus trabalhos, imposto sobre os seus trabalhos. Tá? Então, ele vai ter que recolher FGTS, tem a férias, tem 13º, tem tudo isso. Então, assim, ele não vai te dar, se você ganhar R$1.000, ele não vai poder separar para você todo mês só R$1.000. Ele vai separar mais dinheiro, tá? Ele vai separar um dinheiro que é o quê? Que é para você receber, por exemplo, ele vai separar o seu salário, mas o que você tem por direito, né? Fora o que ele tem que pagar para o governo também, para a instância federal, estadual ou municipal, tá bom? Ok, e aí, nesse trabalho de contratação temporária, ele não vai ter esses gastos, certo? Ele não tem esse gasto. Certo? Mas existem contratações temporárias que o funcionário recebe normal o 13º, as férias, sempre, gente, dentro do quê? Daquilo que ele trabalhou, tá? É sempre proporcional a que o funcionário trabalhou. Por exemplo, 13º, você entrou em novembro, o seu 13º vai só ser gerado em cima do mês de novembro. Certo? Não vai ser, você não vai receber o seu salário novamente. Não existe isso. Então, só no outro ano que vai ser mediante aqueles meses trabalhados. Tá bom? Ok, sempre proporcional, tá, pessoal? O estágio ele não pode ultrapassar... Então, assim, o estágio ele já tem, por exemplo, ele tem encargos para o empregador menor. Tá? E o funcionário só fica o que ali? 6 horas, tá? Então, aí, só que esse tipo de trabalho, geralmente ele trabalha junto com o CIE, né? Que é um órgão que faz esse tipo de seleção de profissionais, tá bom? Então, são só 6 horas, tá? Quem é estagiário aí vai trabalhar 6 horas diárias. E essas 6 horas, por exemplo, quem organiza isso é o CIE ou o NUB, não sei se vocês já ouviram falar, mas é muito mais assim a contratação em cima do CIE, tá bom? Bom, aí, isso aí é no caso, o estágio, certo? Depois, gente, uma coisa, quem é estagiário, vocês que são mais jovens, vocês vão começar como estagiários. Geralmente as empresas devem pagar, tá? O seu salário, o seu vale transporte, as suas férias remuneradas, tá? Ele tem os direitos também, ok? O jovem aprendiz. O jovem aprendiz, ele é de 14 até 24 anos, certo? O jovem aprendiz é assim que funciona. Você vai ser contratado, você não precisa necessariamente, o jovem aprendiz, não precisa estar numa universidade, tá bom? Então você pode estar fazendo lá o 2º ano do ensino médio, ser jovem aprendiz e trabalhar no banco. Você vai trabalhar de 4 até 6 horas diárias, certo? E aí o que acontece? Então, o que acontece? Nesse tipo de contratação, vai ser o quê? A empresa ela vai fazer essa contratação mediante a esse tipo de programa, certo? E você vai ter alguns direitos lá, por exemplo, 13º, vale refeição, férias, tudo bonitinho, vai ter normal. Só que é um salário, é um valor bem menor, tá? Do que, por exemplo, um profissional já, no caso, com os estudos aí completos, não dá nem para se comparar. Tá bom? Aí, gente, existe também agora, dentro da lei, a terceirização, tá? Essa terceirização, o que acontece? Ela é o quê? Se chama atividades fins da empresa. Então, você pode, por exemplo, dentro da empresa, antigamente era assim, só a limpeza que podia terceirizar.
Limpeza e segurança, tá? Então vou dar um exemplo para vocês aí, um bem público, um órgão público. Vou falar para vocês do fórum, por exemplo. O fórum, então o fórum tem ali a comarca dele, né? Tem, por exemplo, os advogados que vão lá, os juízes, enfim. E aí, esse pessoal aí, eles trabalham lá sobre o quê? Sobre concurso público. Tá? Eles são funcionários públicos. E ali dentro, o que acontecia? Naquele órgão, poderia o quê? Fazer a terceirização. Faziam-se terceirização do quê? Do serviço de limpeza. Então, o serviço de limpeza era uma empresa que participava de todo um edital, tá? E apresentava a proposta para o governo. E aí, no mínimo, 3 empresas. No mínimo são 3 empresas. E geralmente, né, o que se fala na lei é que dessas 3 empresas que fazem a proposta, o que acontece? A mais barata geralmente vai ganhar, tá? A que é mais em conta, tá? O que vai tirar menos o valor, o dinheiro dos órgãos públicos, a empresa que vai ganhar o que? A licitação para trabalhar, né, para prestar os serviços dela de pessoal de limpeza. Então, serviços com funcionários, serviços com materiais de limpeza, toda essa questão aí referente à limpeza e materiais de limpeza, é essa empresa terceirizada que cuida, tá? Segurança. Então, o segurança lá, você pode ver que geralmente segurança ele tá lá com o uniforme dele e o nome da empresa. Esse é um profissional também, muitas vezes terceirizado. 99% dos casos, tá? Então, pelo menos no estado de São Paulo, ok? Então, esse tipo de trabalho aí, de funções, eram muito terceirizados nesses órgãos públicos, tá? Agora sim, o que acontece? Aí, hoje em dia é o seguinte, continua vigorando isso continua acontecendo, certo? Mas, aí por exemplo, a empresa pode escolher o tipo de contrato, tá? Ela não precisa mais contratar pela CLT, por exemplo. Ela pode escolher alguma outra forma de contratação. Vocês entenderam? Não precisa. Antigamente ele era contratado pela CLT, certo? Então ele trabalhava o que ali as 8 horas semanais e coisa e tal. Hoje não existe mais essa necessidade. Lembrando que essas leis, pessoal, é algo assim muito atemporal. Então, uma hora tá revigorando isso, outra hora já não tá mais. Então, esse pessoal que trabalha muito com essas questões aí de legislação do ponto de vista de empresa, tá? Empresarial, contabilidade. Então, assim, isso muda muito, tá? É algo que está sempre mudando.